uma vez belas palavras de vida. Deixe-me ouvir suas belezas, belas palavras de vida. São palavras divinas, mostram o amor de Cristo. Que belas são, quão suaves são estas palavras de vida. Que belas são, quão suaves são estas palavras de amor. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida, com amor proclamará belas palavras de vida. São palavras divinas, mostram o amor de Cristo. Quão belas são, quão suaves são estas palavras de vida. Quão belas são, quão suaves são estas palavras de amor. Wonderful words of love. Venha operar maravilhas em teu templo e destrói a impureza dentro em mim. Purifica e queima todo o meu pecado e conserva minha fé até o fim. No passado operaste entre os antigos, derramando sua graça celestial. Vem, ó vem, Senhor Jesus, neste momento. Ó, derrama o teu poder pentecostal. Meu irmão que estás fraco sem poder, teus joelhos ao Senhor devem dobrar e chorando quebrar
momento. Ó, derrama o teu poder pentecostal. No passado operar entre os antigos, derramando sua graça celestial. Venha, vem, Senhor Jesus, neste momento. Ó, derrama o seu poder pentecostal. A estrada é longa e existem espinhos no amor de Deus. Não estou sozinha, não posso parar. Sigo confiante no amor de Cristo. Sempre avante. Amém. Boa noite, que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 55. Aonde guiar-me, meu Senhor. Ré maior. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me sobre a cruz, rege-me em tudo,
Medida 265, Sol maior. Sem Jesus me amou, com amor buscou-me. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao dar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo resgatou-me por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos cantar o 360, Um Pobre Cego, Ré maior. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Um pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pede esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus
crer, tudo é possível, somente crer. Onde nós poderíamos estar nesta cidade, neste dia, nesta hora, em Tua presença, porque sabemos que em Tua presença é que recebemos aquilo que desejamos, ó Pai, aquilo que a nossa alma anseia. Pedimos então que o Senhor continue falando a nosso favor por meio da Tua palavra. Pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet, seja pelo nosso canal no YouTube, seja pelo Facebook, ou pelo streaming da nossa página. Que Deus recompense a cada um de vocês. Vamos ficar em pé. Vamos ler em São Marcos, capítulo 10. São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. São Marcos 10, verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando. Jesus parou. Disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi para ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Veja que no verso 49, a fé deste cego faz com que Jesus pare a sua caminhada e chame o cego. Que queres que eu te faça? É a segunda pergunta. Nós aproximamos de Jesus e às vezes não sabemos aquilo que queremos. Uma pergunta simples, porém essencial para que nós venhamos a respondê-la. Ao aproximar de Jesus, devemos saber o que queremos dele. Às vezes não recebemos um resultado satisfatório à nossa maneira de pensar, porque não sabemos nem o que queremos. Começamos a orar, a
falar com ele, mas aquela súplica não tem um objetivo, não tem um sentido. Jesus conversa, veja, uma multidão cercava. Primeira coisa que ele consegue chamar a atenção de Jesus e faz com que Jesus pare. Está numa caminhada, estava em sua trajetória, passando por Jericó. Havia muitos cegos. Vamos meditar um pouquinho dentro dessa mensagem, Deus tem um cordeiro provido. Mas veja, muitos cegos naquela cidade, muitos necessitados, alguns desanimados, desencorajados, aflitos, cada um com a sua necessidade. Não é verdade? Uma multidão acompanhando, e ele consegue, por meio da sua fé, fazer com que Jesus pare a sua caminhada. Há algo diferente neste cego. Muitos necessitados, precisando de uma ajuda, e ouviam dizer que aquele Jesus de Nazaré fazia milagres e prodígios, e ouve-se então que ele vai passar por aquela cidade. E então ele se posiciona, talvez numa das avenidas principais daquela cidade, Jericó, porque sabia o percurso que ele vai passar, talvez alguém tenha anunciado. Ele vai passar pela rua tal, pela avenida tal. E ele então deve ter calculado se ele vai chegar por essa hora, então mais ou menos a essa hora ele vai estar por aqui. Ele se posiciona no lugar. Ele se põe no percurso onde Jesus passaria. Não vendo, ele apenas ouvia o barulho da multidão. E ele então faz com que Jesus pare por meio da sua fé. O primeiro obstáculo ele consegue vencer. É chamar a atenção de Jesus. Quantas mil pessoas, eu não sei, que habitavam naquela cidade, mas ele faz com que o Deus feito carne pare. O que provoca a atenção de Deus a nosso favor é a nossa fé. O que faz com que Deus pare a nosso favor é a nossa fé. Jesus para ouvir e saber qual era a necessidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chame-o, qual é a sua necessidade? Cada um de nós temos algo que nos incomoda, algo que nós necessitamos que seja resolvido. Você tem, eu tenho, cada um de nós temos. Então a maneira de nós aproximarmos dele e termos algo em resposta é a nossa fé, a nossa postura, a maneira como nós nos aproximamos dele. Ele consegue romper esse primeiro obstáculo e o segundo ele está de frente a Jesus. E ele tem a oportunidade de Jesus lhe perguntar: o que você quer que eu te faça? Aproximamos de Jesus, temos a nossa fé nele, a nossa conduta correta. E quando ele chega frente a frente, talvez a maneira com que ele se aproxima não é a que nós esperávamos que ele fosse aproximar. Não é isso?
Às vezes nós queremos desenhar a maneira que Deus tem que se aproximar de nós. Ele vem por meio de uma criança, Ele vem por meio de algo tão simples, e nós pensamos que aquilo não é Deus. Algo vem até nós para nos mostrar qual é a resposta, mas segundo o nosso critério aquilo não combina, então não é Deus. Ali era ele fisicamente fazendo uma pergunta, hoje é diferente. O que você quer que eu te faça? Pergunta objetiva. Se ele vem até você nesta noite e lhe faz esta pergunta, você saberia qual seria a sua real necessidade? Saberia então nós respondermos esta pergunta nesta noite? O que eu quero dele? O que realmente eu preciso dele agora? Talvez há muitas coisas passando aí pela sua mente, seu coração, mas há algo essencial. É o principal, que depois disso vai se resolvendo todas as outras coisas. O que você quer de Deus na sua vida agora, hoje? A necessidade deste homem era ver que seus olhos naturais fossem abertos. Para ele aquilo era o principal, porque ele desejava ver. Ele sabia o que ele queria. Ele transpõe a primeira barreira, chega a segunda, ele sabe o que ele queria. Às vezes nos aproximamos de Deus e não sabemos o que queremos. Fazemos todo um alarde. Quando chega a oportunidade, nós não sabemos o que fazemos com ela. Não aproveitamos a oportunidade. O mancebo de qualidade não aproveitou a oportunidade que ele teve. Ele tem um diálogo com o próprio Deus. E quando ele dá a resposta sobre o que mudaria a sua vida daquele momento em diante, ele não teve coragem de executar aquilo que Jesus pede a ele. O que realmente nós queremos ao vir à igreja? O que realmente nós queremos quando debruçamos ali? Você faz do seu altar no seu quarto, na sua sala, eu não sei, você pela internet. Você começa a falar com Deus. A sua mente está longe, o seu entendimento está longe, ou está ali junto com você? E realmente sabemos o que queremos, ou o que é o que imaginamos? Veja, então há uma necessidade de realmente sabermos o que queremos quando estamos em sua presença. Quando o irmão Brana está naquela casa com a irmã Hatmuser, vindo ali com o irmão Banks daquela caçada, e começa então a se criar uma atmosfera de céu naquele lugar, e é dado ao irmão Brana o poder de dar àquela mulher o que ela desejava, e então ele faz a mesma pergunta: o que você quer que eu te faça? Ela sabia o que ela queria. Foi dada algumas opções. Ela disse: não, eu sei o que eu quero. Virmos à igreja, adorarmos a Deus, cantarmos, glorificarmos, a esmo, não vai funcionar. A nossa vinda a este lugar não terá resultado, terá apenas nosso corpo aqui, mas nosso coração, nossos pensamentos estarão longe. Às vezes não recebemos de Deus aquilo que desejamos, porque apenas o corpo está em sua presença, e não nós por completo. Sabemos realmente o que queremos quando estamos de frente dele?
Veja a história deste Bartimeu. Aqui no parágrafo 30, Deus tem um cordeiro provido. Parágrafo 30. Deus gosta que as coisas cheguem quando está numa desordem e mostrar-se Deus. Com contraditório, não? Deus gosta que as coisas cheguem a um lugar quando está numa desordem e mostrar-se Deus. Bem na primavera, quando no verão você poderia atravessar o Jordão com muita facilidade, há um trecho raso no rio a partir daquela cidade de Jericó. Nós sabemos pelos espias atravessando e chegando a isto, mas Deus deixou os vales todos ficarem cheios d'água, e então veio e baixou o seu grande poder do céu e fez um caminho seco através dele. Ali ficaram as pedras logo abaixo, onde Josué os tinha mandado empilhá-las como um memorial a Jeová. A cada passo que eles davam, um metro de água se abria. Mais um passo, mais um metro de água se abria. Mais um passo, mais um metro de água se abria. O que é isto? Ação. Determinação. Eu sei o que eu quero quando eu chego em tua presença. Não temos apenas uma fé mental. Dentro da mensagem Veio Adentro, o irmão Branham explica isso muito bem, sobre as duas fases que o cristão tem, desta fé mental. Lemos, e quando chega a hora de mostrarmos a nossa cor, não sabemos o que fazer. Apenas uma fé mental. Agora vejam, você sabe, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, indo para ser crucificado. Eu estou lendo 68. Todos os pecados do mundo estavam sobre ele, e ele estava indo a Jerusalém para ser oferecido como sacrifício. E escarneciam e zombavam dele, e alguns deles abençoando-o, e alguns deles maldizendo-o. Do mesmo modo que há em praticamente toda a reunião onde Jesus está, alguns são a favor dele, alguns são contra ele. Aquilo não diminuía quem ele era. Pode compreender isso? Nós estamos em uma multidão de pessoas. Alguns serão contra você, alguns estarão a nosso favor. Se não aprendermos a lidar com divergências, com contradições, não conseguiremos viver. Deixa eu repetir isto. Do mesmo modo que há em praticamente toda a reunião onde Jesus está. Ele convivia com isso com naturalidade. Porque às vezes nós só queremos e só gostamos quando todos estão concordando conosco. Quando alguém discorda de nós, o nosso tom de voz já sobe. Ou não? Às vezes não acontece isso conosco. Quando todos ao nosso redor estão concordando conosco, está tudo bem. Se alguém diverge, aí algo já fica diferente. Nós nos já avermelhamos. Isto não mudava quem Jesus era. Ser chamado de Beelzebu por aqueles que estavam ao seu lado não mudava quem Jesus era. Beelzebu, príncipe dos demônios, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha vindo fazer aqui na terra. Conversando sábado com o jovem, eu disse exatamente isso. Ele estava muito triste por algo que tinham dito sobre uma inverdade. Eu disse: o que alguém pensa a teu respeito muda o que você é? Terceiros têm mais poder sobre você do que você mesmo?
Ser chamado de Beelzebu não mudou a trajetória de Jesus. Não pode mudar a nossa trajetória. Temos um caminho a percorrer, temos, e temos um alvo a alcançar, temos. Isto não pode mudar o nosso final da nossa estrada. Veja, mas ele não pareceu incomodá-lo. Ele tinha seu rosto voltado para o fim da sua trajetória, e adiante ele caminha com firmeza, enquanto prosseguia, olhando em direção a Jerusalém. Dois homenzinhos serviam-lhe de guarnição ali, tentando manter as multidões para trás, e alguns tentando tocá-lo, e alguns gritando e zombando dele, assim por diante. E a multidão, por assim dizer, atropelou o velho cego, como temos como nosso personagem esta noite. E pensemos que houve alguma amável jovem dama que passou por ali, mas Jesus, sendo quem ele era, isto sempre torna. Veja, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Rebeca, a esposa de Zaqueu, ela os viu empurrando o velho para frente, vendo quem ele era. Eram grosseiros com aquele ceguinho, mas sendo quem ela era, crente em Jesus, isto a tornou amável. Isto sempre torna a pessoa atenciosa para com os velhos e para com aqueles que estão necessitados. E o velho companheiro tinha sido empurrado para baixo, e ela então parou para erguê-lo. Veja, ele disse: de que se trata todo esse barulho? O que é toda a confusão aqui? De que se trata isso? Ora, ela então disse: o senhor não entendeu que Jesus de Nazaré, o filho de Davi, está na cidade? Esse é ele passando, o profeta da Galileia. Quer dizer que não sabe? Não, mas veja, bem, deixe-me lhe dizer o que aconteceu na manhã. O senhor conhece Zaqueu, o homem do restaurante? Sim. Ele sempre foi um tanto crítico. Sua esposa era uma cristã, e esta manhã Zaqueu estava em cima de uma árvore para observar Jesus passar. E todos sabemos que ele é o profeta, e quando passou, ele parou e olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome, e nunca esteve em Jericó antes. O velho mendigo então se alegrou, disse: então esse é o cumprimento de Deuteronômio 18:15? O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, despertará um profeta como Moisés? Esse deve ser ele. Se é, onde ele está agora? Conseguiu entender que uma profecia predita em Deuteronômio estava se cumprindo em seu dia, e aquilo alegrou o seu coração. Há uma profecia sendo cumprida em nossos dias, e algo deve alegrar nosso coração e nos atentarmos: estamos no tempo do fim. Qual deve ser a minha atitude hoje no que tange a palavra? Veja, Jesus então para. A fé daquele mendigo cego parou ali mesmo onde ele estava. Gostaria de algumas noites para pregar sobre esse assunto. Então Jesus parou, mas ali ficou ele e disse: trazei-o aqui. Estive lendo um relato acerca do cego Bartimeu aqui faz algum tempo, quando ele estava estudando a história bíblica. Provavelmente uma lenda, mas disse que ele sempre creu em cura. Não importava o que os sacerdotes dissessem, ele ainda assim cria nisto. Disse que ele era um homem casado, que aquele cego Bartimeu tinha uma esposa e uma garotinha que ele nunca tinha visto. Ela era mais ou menos daquela idade então, cerca de 16 anos de idade. Ele nunca tinha visto. Disse o que ele fez por uma. Você sabe, você tem que ter algo um pouco diferente do outro indivíduo. Quando está mendigando ou não consegue chamar a atenção do povo. Na Índia, eles deixam um desses pequenos mangustos matar uma naja e alguma outra coisa que podem trazer para chamar a atenção. Eu vi um macaco apanhar uma vara e simplesmente bater na bola rua fora, alguma outra coisa para chamar a atenção. Então eles lhe dão dinheiro. Então aquele cego teria que ter algo diferente para poder chamar a atenção.
E disseram que Bartimeu tinha 2 rolinhas que davam saltos, um sobre o outro, e entretinham o povo, os turistas, e lhe davam dinheiro. E disseram que certa noite sua esposa ficou muito doente, e eles tinham chamado o médico, e o médico disse: Bartimeu, não há nada que eu possa fazer, não consigo conter essa febre. E disseram que ele tateou seu caminho ao redor da parede, saiu de casa e disse: Jeová, eu te amo, eu creio em ti, nada tenho que possa oferecer-te. Tenho 2 pombinhos aqui com que ganho a vida, mas se tu apenas permitires que minha querida esposa permaneça comigo para ajudar a criar minha filha, sou cego, não posso ver. Se tu somente permitires que minha esposa sare, de modo que ela possa me ajudar, prometo-te que amanhã farei um grande sacrifício. Levarei meus pombinhos, uma oferta como oferta da minha parte. Bem, dizem que sua esposa ficou boa, ele tomou os pombinhos e os ofertou. Algum tempo depois, sua garotinha adoeceu e ela também estava à beira da morte. De modo que ele saiu para orar novamente. Ele disse: Jeová, não me restou nada, mas tenho o meu cordeiro. E naqueles dias um cordeiro guiava o cego, como um cão guia faz hoje. Eles eram treinados para guiar os cegos, e ele tinha um cordeiro que o guiava ao seu posto onde ele mendigava. E ele disse: a única coisa que me restou, Jeová, é esse cordeiro. Aproximamos de Deus, conseguimos chamar a atenção de Deus, Ele nos responde, porém não queremos fazer de acordo com aquilo que Ele respondeu. Ele promete algo a Deus, Jeová então cura a sua esposa, e ele faz aquilo que ele prometeu. Agora acontece outra adversidade. A sua filha adoece, e ele ainda tem um cordeiro. O que ainda nos resta para abrirmos mão, para recebermos algo de Deus? Queremos algo dele, queremos a sua bênção, mas ainda estamos cheios e carregados de muitas coisas. Não queremos abrir mão. Queremos que venha mais, queremos que venha mais, queremos que venha mais, mas não queremos abrir mão, não queremos abrir mão. A única coisa que me restou, Jeová, é este cordeiro. O que ainda está restando, para que ele possa então fazer uma obra maior do que aquele que ele já fez. É apenas para refletir. E disse: se tu permitires que minha garotinha viva, ainda que eu nunca tenha visto, mas ela é um consolo tão grande, quando afago o seu cabelo com as mãos. E disse: ela me ama e eu a amo. E disse: Jeová, se tu permitires que ela viva, eu te darei o meu cordeiro como sacrifício. Uma pergunta: o que estamos dispostos a abrir mão nesta noite? O que realmente estamos dispostos a abrir mão para termos aquilo que é a nossa necessidade? Eu tenho uma necessidade, mas o que eu estou disposto a abrir mão para obter aquilo de Deus? Ele está lhe perguntando nesta noite: irmão e irmã, o que queres que eu te faça? Mas o que você está disposto a abrir mão? Veja que Jesus não faz uma oração por ele. Foi uma conversa rápida. Foi algo instantâneo. Jesus não se ajoelha, não tem um azeite para ungí-lo. Não. Aquela fé tão genuína, tão pura, faz com que Jesus pare e o responda na hora. Veja que diferença, amados. Jesus apenas o responde: fique curado. Então veja, ele estava disposto a abrir mão
dos seus 2 pombinhos e abriu. Ele estava disposto a abrir mão do seu cordeiro e abriu. Temos que estar disposto a abrir mão de algo. Eu não sei qual é a tua necessidade, o que você deve abrir mão. Você sabe. Sabe, irmãos, ninguém mais sabe do que você mesmo daquilo que você deve abrir mão, daquilo que você deve fazer. Temos algo chamado consciência, que ela vai falando no seu íntimo, que mesmo você dormindo, ela não dorme. Já viu você isso? Que mesmo você dormindo, você tem algumas coisas no seu sonho que vai te mostrando. Quem já passou por isso sabe, que você acorda e pensa, o que foi isso? Que aquilo está dentro de você, o que você deve fazer, o que nós devemos fazer. E enquanto não fazemos, aquilo não nos dá sossego. A alma do mancebo de qualidade, até hoje, o persegue na eternidade. O que é isto? A atitude que ele deveria tomar, ele se acovardou. Ele não teve coragem para executar. Então nós pedimos nesta noite, Senhor, que eu tenha coragem, determinação, ousadia para fazer aquilo que devo fazer. Somos prontos para remediar, prontos para procrastinar, mas para agir, demoramos. Não temos coragem. Veja, e sua menina ficou boa. E aqui estava ele indo ao templo com o cordeiro. E o sacerdote saiu e se pôs de pé na sacada e disse: cego Bartimeu, aonde vais esta manhã? Ele disse: vou ao templo oferecer este cordeiro como sacrifício. Oh, ele disse: cego Bartimeu, tu não podes fazer isto. Disse: eu te darei dinheiro, e vai tu aos estábulos e compra um cordeiro e o oferece. Ele disse: eu não prometi a Deus um cordeiro, eu prometi a Deus este cordeiro. Sim, porque no percurso da nossa vida, da nossa estadia, algumas coisas vão tentar interromper o nosso propósito. Estamos quase para receber uma bênção. E no meio dela aparece uma proposta, que parece ser mais bela. E então nós adiamos. A tática de Satanás é que você deixe para ser um cristão e comece a ser só amanhã. Só amanhã. Você não precisa ser hoje. A partir de amanhã, você pode ser o melhor cristão. Não, hoje você ainda pode fazer isso, mas amanhã você faz isso. Você começa. Amanhã você começa a sua dieta espiritual. E nunca começamos, porque ele sempre vai dizer: não, pode ser a partir de amanhã. Pode ser a partir de amanhã. Pode ser a partir de amanhã. Veja, eu prometi a Deus este cordeiro. Ele disse: mas cego, tu não podes dar este cordeiro, porque esse cordeiro são teus olhos. Ele disse: se eu obedecer minha promessa a Jeová, ele proverá um cordeiro para meus olhos. O que movia aquele cego? Uma fé inabalável em um Jeová que já tinha curado sua esposa e sua filha. O que nos move nesta caminhada, enquanto estamos aqui nesta terra? O que é que te move?
O que te faz permanecer por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos nesta caminhada? É algum conto? É algo mental? Ou é algo real, que jubila dentro da sua alma? O que te faz sair da sua casa, do seu trabalho, de onde você está, e vir e adorar a Deus? É porque há uma real necessidade de sermos adoradores, de sermos gratos a Ele. E você olha para o percurso de onde você passou e onde você está, e você enxerga que é a mão de Deus nos sustentando durante toda esta trajetória. Ou não é assim? É assim, irmão. É assim, irmã. Tantas coisas das quais você já abriu mão. Já parou para pensar? Você também já abriu mão de alguma coisa? Sim, você também já abriu mão de alguma coisa. Mas então o que você quer? Veja, ele tinha nesta fria manhã de outubro um cordeiro. Um cordeiro tinha sido provido para os olhos do cego Bartimeu. Disse: trazei-o aqui. Ele pôs as mãos sobre seus olhos, e aquele cordeiro provido por Deus abriu seus olhos. Amigos, vocês sabem, muito mais poderia ser dito desta história acerca dele indo à crucificação. Mas nós continuaremos algum dia mais tarde. Vocês sabem que aquele mesmo cordeiro é provido esta noite para seus olhos também. Aleluia! Amigo que nos acompanha pela internet, há um cordeiro provido nesta noite para também abrir seus olhos. A situação momentânea pode não ser explicada, mas há algo em torno do que você não está vendo, que está sendo preparado para você. Geazi e Eliseu, numa situação adversa, ou não? Quantos 1000 soldados não estavam ali? Geazi olha e fica atordoado. Senhor, abre os olhos do moço. Às vezes não conseguimos enxergar qual é o plano de Deus naquele momento das nossas vidas, mas que sejamos humildes o suficiente para também recorrermos a Ele e perguntarmos: Senhor, qual é o teu plano para agora? Que eu não possa amaldiçoá-lo, mas que eu possa tentar compreender por fé por que estou passando por isso. A culpa nunca é de Deus, irmãos. Não pode. Faz parte do plano dele, mas a culpa não é dele. A nossa visão é limitada. Conseguimos enxergar o quê? A 50 metros, a 100 metros. Passou disso, fica até difícil de identificar. Você vai precisar de um binóculo para mostrar que somos finitos, pequenos. Isaías chega a dizer: menos do que nada. Mas em nossa jactância e sabedoria humana, arvoramos e crescemos e dizemos: eu sei, eu posso resolver. Quem poderia resolver a questão para Jairo, que não fosse Jesus? Seus amigos pastores não conseguiram. Por mais que ele fosse correto em sua religião, porque chegou a hora
que era só Jesus que podia resolver. Há muitas coisas que dependem de cada um de nós fazermos. Sim, ação, atitude, correto isso? Porém, há coisas que é apenas uma intervenção divina. E que se não for Ele, aquilo não resolve. Mas nós preferimos recorrer a outras maneiras. Porque aquilo que nós enxergamos, nossos olhos, nós não temos deficiência visual, física visual. Mas às vezes nossos olhos espirituais é que ainda não estão totalmente abertos. Então, Senhor, abra meus olhos da fé para que eu possa então compreender e saber que é só de Ti que provém palavras de vida eterna. E deixarmos de recorrer a ferramentas humanas. Necessidades espirituais se resolvem com ferramentas espirituais, ou seja, Deus. Esse é o Cordeiro provido, Deus proveu, Ele não tem outro, nunca terá outro. Esse é o Cordeiro provido por Deus. Mombrana faz uma pergunta: você crê nisso? Você crê nisso? Aproximamos de Jesus, conseguimos chamar a atenção de Jesus. Mas o que queremos? Para sabermos o que queremos, depende de cada um de nós, do nosso nível de fé em Jesus. E precisa da fé dele em nós para crermos que ele resolve. Fé de Jesus para crer em Jesus. Enquanto for a nossa fé, não vai resolver. É uma fé de Deus para crer em Deus. É uma concepção de Deus acerca da palavra para compreendermos a Deus. Era Deus em Noé esperando que aquele tempo se completasse. Homem nenhum suportaria pregar 120 anos a mesma coisa e continuar crendo. Uma fé mental não suportaria aquilo. Ninguém suportaria. Era Deus em Noé crendo o tempo todo. Era Deus em Abraão crendo contra a morte. Que morte? Do ventre da sua esposa. O ventre dela estava morto. Era Deus em um homem crendo contra a morte. Fé mental não conseguiria compreender como que dentro daquele ventre sairia um filho. Estas poucas noites em que tenho estado de todo o coração, tenho tentado levá-lo a ver algo. Que ele está dando seu último sinal à igreja antes que se volte aos judeus. A noiva de Antioquia está para ser chamada. Observe isso. Deixa eu repetir isso. Ele está dando seu último sinal à igreja. A mensagem de um profeta tirando ela de algo e trazendo para dentro de algo. Antes que ele se volte aos judeus, porque a noiva gentia está sendo chamada. Pensa nisso. Chamada para onde? Para o lar. Chamada para ir para casa. E então, esta noiva está se desprendendo de tudo que é terreno. Isso é gradativo, não é tocar no automático. Pô, amanhã você já é um santo. Não, é um processo. E você vai percebendo, você já está percebendo,
que aos poucos nós estamos nos desprendendo. Sim ou não? Nós estamos nos desprendendo. Você vai se desprendendo de determinadas coisas. O que é isso? Você vai abrindo mão de determinadas coisas. Coisas que para você eram muito importantes há 2, 3 anos atrás, hoje não são mais. Nós já estamos começando a entender e a compreender o que é mais importante. Aleluia. E à medida que vamos abrindo mão, Deus então vai nos abençoando. Deus vai nos abençoando. Coragem para abrir mão. Meda, você tem coragem de abrir mão, Meda? Não é hora de corrigi-la, Meda. Ela está indo para o inferno. Então vamos orar por ela? Vamos entregá-la ao Senhor? Ter coragem para entregá-la. Ousadia para entregá-la. Temos coragem de debater, temos coragem de confrontar e entregar para Deus. Será que realmente temos? Salmos de número 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas nós não acreditamos nesse tudo. Por que eu digo isso? Porque ainda seguramos muito. Meda, ela está morrendo. Isso pode acontecer com você, irmão e irmã. O filho pode estar morrendo. Será que realmente temos coragem de entregá-lo? Ela está morrendo. Veja, quantos aqui gostariam que o cordeiro provido por Deus abrisse seus olhos de modo que possam vê-lo aqui agora? Eu vou repetir a pergunta, você tem coragem de levantar sua mão? Quantos aqui gostariam que o cordeiro provido por Deus abrisse seus olhos de modo que possam vê-lo aqui agora? Mas será que realmente temos coragem para Ele abrir nossos olhos? Porque quando Ele abrir seus olhos, você vai começar a ver o que você não via. E quando começarmos a ver, vamos ter coragem de abrirmos mão daquilo que começarmos a ver. Será que realmente queremos que Ele abra nossos olhos? Pedimos o poder do Espírito Santo, mas será que realmente entendemos o que é o Espírito